Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Já faz um tempinho que eu não venho aqui, mas estou de volta. Como estão as coisas? Eu quero agradecer a todos que participaram da série, que nós fizemos aqui, gravamos a respeito de ansiedade, depressão e suicídio. Nós estamos passando aí pelo Setembro Amarelo, foram vídeos bem propícios para o momento que nós estamos enfrentando. Teve uma galera grande aí que curtiu, que gostou. E você que ainda não foi lá, não assistiu, não deu o seu joinha, vai lá, assista, compartilhe. Eu creio que Deus tem uma palavra de ensino para o teu coração e uma palavra aí de fortalecimento para você e para todos os seus amigos. Amém? Então, gostaria de compartilhar com vocês uma palavra hoje, uma palavra especial que Deus falou no meu coração há alguns dias. Eu gostaria de deixar aqui registrado para vocês. Amém? Então, bora refletir? Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está no livro de Jó, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Há alguns meses atrás, eu tive a oportunidade de gravar uma mensagem que diz: de repente tudo mudou. E eu usei a vida desse personagem, Jó, para falar a respeito dessa palavra. Usando aí, fazendo um paralelo com a pandemia, um momento bem propício aí à pandemia. Eu falei a respeito da vida de Jó, um homem que tinha tudo, um homem que estava vivendo, cheio de planos, e de repente tudo mudou. A vida dele mudou, os seus planos mudaram, ele perdeu alguns familiares, a sua vida financeira foi do muito ao pouco. Muitas coisas aconteceram num curto período de tempo. Foi assim na vida dele e tem sido assim na vida de muitos, infelizmente, aí devido a essa pandemia. Então eu fiz um paralelo, usei a vida de Jó para fazer uma reflexão a respeito dos nossos dias. E eu quero hoje continuar falando um pouco a respeito da vida dele, porque a vida dele é muito rica em detalhes, aconteceram muitas coisas, e hoje eu gostaria de compartilhar mais uma parte da vida dele. Eu disse que Jó, ele teve a oportunidade de levantar as mãos para o céu e reclamar de Deus pelo momento difícil que ele estava enfrentando, mas ele não o fez nesse determinado momento da vida dele. Ele continuou agradecendo, continuou caminhando com Deus, mesmo em meio aos dias maus da vida. Então é o que eu sempre digo, nós em meio às dificuldades da vida temos duas possibilidades: levantar as mãos para os céus e reclamar de Deus, achar que Ele nos esqueceu e não nos ama mais, ou continuar crendo e confiando mesmo contra a esperança. Jó continuou crendo, continuou confiando, mas eu sempre digo que o ser humano, nós seres humanos, somos limitados. E todos nós chegamos em algum momento da vida ao nosso limite. Jó, ele permaneceu, ele ficou firme, mas teve um momento da vida dele, onde eu li aqui agora para vocês, onde ele ficou tão chateado com a vida, tão chateado pelas dores e pelos problemas que ele estava enfrentando. Nesse determinado período ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. E aí, o que eu acho muito interessante é que quando ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, Deus vem e começa a dialogar com ele. Deus tem que dar uma palavra até um pouco dura a respeito da vida de Jó, naquele momento que ele estava passando. E acredito que Jó se surpreendeu com as palavras de Deus nesse momento. Mas antes de refletir a respeito disso, a gente fica pensando, eu estava pensando hoje pela manhã, que Jó, como eu e você, de repente estava se perguntando: onde está Deus no dia mal? Onde está Deus nesses dias difíceis que eu estou enfrentando? Nós fazemos essa pergunta: onde estava Deus em meio às dores e às dificuldades que Jó estava enfrentando? E essa é a pergunta que muitos de nós fazemos durante o nosso percurso, durante a nossa vida. Quando nós vemos pessoas passando fome, quando nós vemos pessoas morrendo, quando nós vemos relacionamentos que estavam fluindo, que tinham tudo para ser felizes, de repente acabam do dia para a noite. Quando nós vemos situações assim, tragédias que mexem conosco, muitos de nós, eu e você, em algum determinado momento da vida, nos perguntamos: onde está Deus nessa situação? Uma vez uma amiga minha, ela me disse que uma moça foi fazer uma cirurgia, e em meio a essa cirurgia, tão simples a cirurgia, houve um pequeno erro médico que fez com que aquela moça ficasse quase que paralisada em uma cama. Uma moça cheia de saúde, bonita, com família, de repente passou a ser dependente dos outros, deitada em uma cama.
E ela me perguntou, onde estava Deus ali? Ela até afirmou, eu acredito que Deus não estava ali naquele momento. Então todos nós, em algum momento da vida, nos perguntamos onde está Deus em meio aos dias maus, na África, em relacionamentos, na morte, onde está Deus? Algumas perguntas são simples de responder. Eu até tive a oportunidade de pregar essa mensagem aqui lá na igreja e hoje eu fiz questão de gravar aqui para vocês. Há algumas questões que não são difíceis de responder. Um exemplo, a gente pergunta onde está Deus na África. Olha, a gente muitas das vezes quer atribuir a Deus coisas que são feitas pelo ser humano. Lá na África a gente vê que a fome, as dificuldades que o ser humano enfrenta não só lá, como aqui no Brasil, em diversos lugares, muitas das vezes a culpa é do próprio ser humano. Não daquele que está passando a fome, mas daquele que tem a oportunidade de mudar a história de quem está passando pela fome e não faz. Nós vemos os governos gananciosos, homens que querem ficar cada vez mais ricos e não se importam com quem está passando pela fome, quem está passando por dias maus. A gente vê que o ser humano ele quer cada vez mais, ele é corrupto e não se importa com quem está morrendo. Tira dinheiro da comida, da merenda escolar, tira dinheiro da ajuda hospitalar para benefício próprio. Então muitas das vezes a gente quer atribuir a Deus aquilo que somos nós mesmos, que somos os culpados pelo que está acontecendo. Jó, nesse determinado momento da vida dele, ele estava chateado, estava cansado, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. E quando ele faz isso, Deus vai até ele e diz assim: Jó, ei, aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Então, parando para refletir a respeito desse tema, a respeito dessa história, Deus um dia me fez uma pergunta. Ele disse assim: a humanidade e as pessoas, elas em meio aos dias maus, elas se perguntam onde eu estou. Mas vamos inverter hoje essa pergunta. A pergunta que Deus me fez, Ele me disse assim: filho, onde você e onde as pessoas estão nos dias bons? As pessoas se perguntam diariamente, onde está Deus no dia mau? Mas aí Deus hoje faz uma pergunta para mim e para você: onde nós estamos nos dias bons? Eu sempre digo que Deus, para muitas pessoas, Ele se tornou só mais uma opção. Eu estou passando por dias difíceis, eu preciso de uma porta de trabalho, eu preciso que a vida volte a sorrir para mim. Eu vou buscar Deus. Quando a vida está sorrindo, quando as coisas estão acontecendo, sabe o que a gente faz? A gente automaticamente se esquece de Deus. E aí Deus hoje tem feito essa pergunta para mim e para você: onde você está nos dias bons? Nos dias de festa? Nos dias onde Deus é só mais uma opção para você? Onde você tem a oportunidade de buscá-lo e você prefere um shopping, uma viagem? Você prefere a curtição da vida? Você prefere as baladas, o dia a dia? Não que você passear com a sua família, você se divertir seja algo ruim. Só que muitas pessoas deixaram Deus de lado e trocaram as prioridades. A pergunta que Deus nos faz hoje é: onde nós estamos nos dias bons? Você está de joelho nos dias bons? Nos dias bons você levanta os olhos para o céu e continua agradecendo a Deus? Você continua vivendo a sua espiritualidade nos dias bons? Normalmente nos dias bons da vida, na alegria, nós nos esquecemos de Deus. E só nos lembramos quando a água está batendo, quando a dor está gritando, quando a gente olha para um lado e para o outro e não vê mais solução. Então, eu termino dizendo para você: onde você está nos dias bons, quando a vida está sorrindo para você? Deus está te fazendo essa pergunta hoje, está me fazendo essa pergunta hoje. É dia de refletirmos, é dia de olharmos para o céu e nos lembrarmos que há um Deus amoroso e bom e que se preocupa conosco. E nos lembrarmos que a nossa vida não pode ser apenas condicionada ao hoje e ao agora. Nós precisamos nos lembrar que há uma eternidade, que os dias difíceis vão passar, que a dor vai passar, que as lágrimas um dia serão enxugadas e que este Deus que nos pergunta onde estamos hoje está de braços abertos nos esperando, nos dias bons ou nos dias maus. Então hoje, bora nos lembrar de Deus, bora olharmos para o céu e lembrarmos que há um Deus amoroso e bom e que se preocupa comigo e que se preocupa com você. Não abandone a Deus nos dias bons da vida. E também não o abandone no meio da dor, no meio da dificuldade, achando que Ele te esqueceu. Que hoje o Senhor te visite, Ele fale ao teu coração e que Ele te levante para viver um novo tempo. Que Deus não seja só mais uma opção na sua vida e nem na minha vida, mas que Ele seja a prioridade diária dos seus dias. Que Deus te abençoe muito
você tenha aí um final de semana maravilhoso. E fica aqui o meu forte abraço. Fiquem na paz.